Skyrim, um mundo vasto e envolvente cheio de intriga e perigo, contém em suas paisagens extensas uma infinidade de mistérios que cativam as nossas mentes. À medida que os aventureiros atravessam a antiga província, eles frequentemente encontram resquícios de histórias não contadas, onde personagens outrora prosperaram, mas agora permanecem em silêncio na morte. A ausência de encerramento e os itens encontrados nos fazem especular sobre o que terá acontecido a esses indivíduos. E hoje nós veremos uma seleção de histórias misteriosas aqui, então deixe o seu like e se inscreva e vamos lá. Número 1. O Manto de Chamas. Nas proximidades de Winterhold, é possível que você se depare com um trecho de vegetação pegando fogo. No meio do fogo há um cadáver carbonizado portando algumas moedas e um colar no seu nome, que descobrimos tratar-se de Isra. Ao lado dos seus restos mortais está também um tomo de feitiço para Manto de Chamas. Durante a missão Os Aprendizes Perdidos, logo descobrimos que Isra é uma rubra-guarda estudante do colégio de Winterhold que, assim como outros colegas, desapareceu. Aparentemente, a pobre moça conheceu o seu fim enquanto aprendia o feitiço com chamas. Número 2. O culto secreto no Lago Ilinalta. Não é novidade para ninguém que Talos, o Nono Divino, é um dos motivos da grande guerra que assola Skyrim na época do último Dragon Ball. O domínio Aldmeri dos Talmor proibiu o culto a Talos, e os Talmor são constantemente vistos carregando prisioneiros suspeitos de culto a Talos, para serem interrogados e sofrerem todos os tipos de horrores que ninguém sabe. Sendo assim, os agentes Talmor são responsáveis por denunciar e provar a existência de cultos secretos que encontrem por Skyrim. Mas para o agente Senior, que foi investigar um culto de Talos perto do Lago Ilinalta, aparentemente as coisas não acabaram muito bem. Ao que parece, durante a abordagem, o elfo não foi capaz de peitar os adoradores que ali estavam, ou algo mais aconteceu. O fato é que todos se encontram mortos ali, tanto ele como os adoradores e sacerdotes, e junto a Senior podemos encontrar um bilhete de sua superior, Elenven. No bilhete, descobrimos que o agente estava há um bom tempo tentando provar a existência de um culto secreto a Talos naquele lugar, depois de receber a denúncia por um informante, mas por falta de provas ou prisioneiros em suas missões, ele foi desacreditado e as lideranças Talmor negaram o seu pedido de envio de uma força expedicionária. Portanto, ele deveria ir por conta própria. Agente Sanyon, em resposta ao seu relatório datado de 22 Morningstar 401 SIC, seu pedido de uma força expedicionária é negado. Sanyon, este é o 7º relatório que você envia este mês, e nenhum de seus liderados, apareceu com uma pequena evidência de que existe um santuário de Talos na região do Lago Ilinalta. Sem prisioneiros. Sem documentos. Nada. Nossas forças já estão bastante esticadas e eu tenho missões melhores agentes, para designá-las. Se você tem tanta certeza do seu informante, investigue você mesmo. Volte com provas. Ou não. Pela minha mão e selo, Elenven. Número 3. Ilha do Ouro do Tolo. Se é para falar de easter eggs e personagens falecidos misteriosos, não podemos nos esquecer deles, os esqueletos. Este aqui se encontra agarrado a uma bandeira, na Ilha do Ouro do Tolo, perto da Gruta do Remo Quebrado. Curiosamente ali perto encontra-se um exemplar do livro Cavaleiros dos Nove. Se as duas coisas têm a ver, não saberemos. E aí? O que será que houve com o nosso aventureiro ou aventureira? Foi atacado por um caranguejo lama? Morreu de frio? Fincou a bandeira ou ela já estava lá? Número 4. Caverna Mãe Musgo. Continuando com os nossos esqueletos, o que dizer deste aqui, no fundo de um pequeno lago na caverna Mãe Musgo, perto até de ossos de um mamute? Já sabemos que aquela caverna é infestada de Spriggans e ursos, bem como alguns caçadores se deram mal ali, sendo que o sobrevivente foi ajudado pelo Dragonborn. Tudo o que podemos é imaginar quem seria esse guerreiro do lago. Número 5. Estátua de Talos perto de Winterhold. Aqui vemos mais um esqueleto que abre margem para muitas suposições. Seria um peregrino? Um civil comum? Eu particularmente acredito que seria um Talmor, por causa do machado élfico. Número 6. O agente Penitus Oculatus acampado. Durante a questrine da Dark Brotherhood, somos apresentados aos Penitus Oculatus, uma organização cuja principal tarefa é proteger o Imperador. Do outro lado, temos diversas pessoas que desejam a morte do Imperador e para isso até contratam a Irmandade para fazer o serviço. Perto do Santuário da Irmandade, em uma barraca, podemos ver o corpo de um agente Penitus, ao lado de um lobo morto. Junto ao homem, uma carta. Ao que parece, aquele soldado pretendia trair o Imperador, mas se deu mal antes. Número 7. Caravana em Chamas. Este é um caso em que os personagens tiveram um fim triste. 2 corpos carbonizados juntamente à sua carroça, próximos à estrada, nas imediações de Falkreath. Teria sido um ataque de dragões ou uma tronacha de fogo? Não saberemos. Número 8. Gatos de Sabre. Que os gatos de sabre são uma das feras mais furiosas de Skyrim já sabemos. Nesse local, por exemplo, algumas pessoas não tiveram muita sorte quando decidiram passar por ali e provavelmente deram de cara com os gatos. Há alguns gatos de sabre morando por ali, e em torno do lugar podemos ver algumas pessoas mortas, como uma nórdica e 2 caçadores. Número 9. Mineração. Próximo ao território dos gatos de sabre de antes, há mais um esqueleto misterioso. Dessa vez, trata-se de um indivíduo que faleceu enquanto minerava um veio de Corindon, ainda com a sua picareta em mãos. O que será que aconteceu a ele? Número 10. O mineiro e o hidromel.
Em uma das várias minas de Skyrim, mais precisamente a mina em Bershard, perto de Riverwood, podemos ver a típica situação de bandidos habitando o local, veios de minério, ossadas etc. Porém, em uma dessas ossadas, somos surpreendidos com um detalhe extra sobre quem foi aquele personagem quando vivo. Ao seu lado está o seu diário esfarrapado, contando um pouquinho dos seus momentos ali. Eles me fizeram trabalhar aqui há dias. Mas não é o tempo que está me afetando, são esses túneis. Já lhes disse inúmeras vezes para adicionar suportes extras às seções fracas do túnel. Se ao menos tivéssemos mais daquelas vigas de madeira que reforçamos com fundos de bronze. Honestamente, se eu ouvir a terra mudar mais uma vez acima da minha cabeça, ficarei tão estressado que posso parar de beber para sempre. Quero dizer, o que é um norte sem seu hidromel? Número 11. Necromantas. Skyrim está repleta de grupos que causam polêmica até mesmo entre os próprios cidadãos. Um desses grupos são os necromantes. Aqui, se não me falha a memória, perto da Ponte do Dragão, flagramos esse necromante praticando seus rituais com o corpo de uma mulher. Bizarro, não? Número 12. O Khaji. Essa é uma cena bastante fácil de ser vista por Skyrim e que provavelmente muita gente já viu. Há vários pontos no mapa em que podemos nos deparar com caravanas Khaji tombadas, com os cavalos e os Khaji mortos, e os objetos ou mercadorias espalhados. Aqui vemos um desses exemplos. Alguma coisa atacou esse pobre Khaji e o matou. Eu acredito que podem ter sido bandidos. Número 13. O Alquimista. O Bosque Sempre Verde, na Floresta Sempre Verde, perto de Falkreath, é um dos lugares mais bonitos porém igualmente perigosos em Skyrim. Infestada de Spriggans, ela tem ruínas nórdicas inundadas, além de plantas, quedas d'água e cogumelos. E foi esse cenário que atraiu o dono do acampamento do alquimista que está montado ali. No meio dos seus pertences está o seu diário, no qual ele conta que montou esse acampamento perto do bosque por causa dos cogumelos. O alquimista queria ver o que estava causando o maior crescimento deles naquela área. No dia em que escreveu essa página, o alquimista estava estudando que tipo de efeito os cogumelos e as raízes Nirndali tinham sobre o ecossistema abaixo. Na parte mais baixa da cachoeira, sobre um altar das ruínas nórdicas, podemos ver o corpo do alquimista. Provavelmente ele foi atacado por Spriggans. Número 14. O Lenhador. Essa é uma cena um tanto estranha que pode ser vista nas florestas caducifólias de The Rift. Um pequeno acampamento com alguns dos seus objetos revirados e o seu dono, um lenhador, caído morto em cima do cepo de madeira. Cepo de madeira. Ao que parece, ele foi morto enquanto cortava algumas toras. Nenhum registro ou pista sobre ele ou o seu assassino está presente no local. E aí? O que será que o atacou? Número 15. Armadilha. Essa é uma perigosa armadilha que pode ser encontrada em uma das diversas cavernas de bandidos em Skyrim. Algumas pobres pessoas e animais tiveram o azar de cair nesse buraco repleto de estacas. Número 16. O Pico da Montanha. Essa é uma cena bastante curiosa que pode ser vista no cume do Pico Rebelde, perto da caverna abandonada, com uma bandeira marcando um pequeno esconderijo, mais alguns objetos. Quem teria sido o alpinista que subiu até ali e deixou aquilo? Número 17. Vizinhança Tranquila. Essa é mais uma cena para conta dos necromantes. Dessa vez, as bizarrices estão nas proximidades da mansão vista para o lago, que o Dragonborn pode construir após receber permissão do Jarro de Falkreath. O terreno é excelente, o único imprevisto mesmo é a vizinhança, já que por ali há um esconderijo no qual um necromante pode ser visto praticando rituais em corpos, além de diversas ossadas e cadáveres espalhados por ali. Por hoje é só, pessoal. Se gostou desse vídeo, dê like no padre e se inscreva, e comente se quer uma parte 2. Até a próxima!